o Chega, que tem um resultado muito expressivo. André Ventura, boa noite. Boa noite. O Chega cumpriu o seu objetivo. Face às circunstâncias e ao panorama da Assembleia da República, qual é o próximo? Bom, boa noite a todos e obrigado pelo convite. Cumprimos um objetivo, não cumprimos o outro. E, portanto, há que dizê-lo também. Não gosto só de... Ontem foi um dia de grande vitória para nós e de crescimento muito grande. Um grande objetivo, o principal, era ser a terceira força política. Queríamos nos colocar como na pole position dos partidos em Portugal. Queríamos ser uma das forças mais relevantes e eu acho que isso foi conseguido, e bem conseguido. O que não conseguimos foi evitar uma maioria de esquerda e ainda mais, mas isso não prevíamos, não era... Na minha perspectiva, não era fácil de prever uma maioria absoluta do Partido Socialista. Portanto, a vitória não foi completa. Nós crescemos muito, mas eu disse isto ontem à CMTV, aliás. Foi depois das eleições. Crescemos muito, mas quem é que é a culpa? Do PSD? Querem apostar, vai já. O PS conseguiu uma maioria absoluta. O outro objetivo, para nós agora é claro, nós há 2 anos e meio definimos este objetivo de ser a terceira força política, agora o nosso objetivo é claro, queremos tornar-nos no principal partido da oposição. E fazer aquilo que o PSD não fez durante estes últimos anos. Claro que eles agora, a conversa deste gajo agora vai mudar drasticamente. Eu já vos tinha dito. Este gajo agora vai se disfarçar de direita moderada e vai tentar apelar ao voto da malta que vota no PSD. Esta vai ser a posição do gajo no Parlamento. Querem apostar? E muitas das medidas radicais que o gajo defende vai deixar de as defender para caber na cena da direita moderada. Mas não é falou-se muito do voto útil, já podemos falar sobre isso daqui a pouco com mais precisão. É o que eles... Mano, é a cena deste gajo. Mas, isto é a ambição máxima destes gajos. A maioria absoluta é sempre muito mais difícil fazer a oposição. E depois pode dar a sensação aos eleitores do Chega que foi um voto inútil. Mas ao gajo, o que é que tu queres? Mas isso é o problema destas forças políticas. Eu acho que vai haver nós tivemos uma maioria absoluta do Partido Socialista apenas na história. E todos sabemos como é que acabou. E é de muito má memória. E muita coisa, no clientelismo que gerou de Estado, no despesismo, na corrupção, que ainda hoje estamos a pagar por isso, com julgamentos que não acabam, etc. Se há alguma coisa de importante que o Parlamento vai ter nos próximos anos, é a importância de fiscalizar e de escrutinar. Dir-me-ás, bom, mas depois quando chega o momento de votar, o PS pode sempre bloquear as coisas. Pode, mas há ali alguém que dá voz pública e visível e uma força grande, não é uma força com um deputado ou com 2, é uma força grande a dizer, atenção, estamos a chegar a uma linha vermelha. Se tivesse existido no tempo de Sócrates alguém que tivesse feito isso, ou um partido que tivesse feito isso, não sei, não consigo fazer previsões deste tipo, mas se calhar não tínhamos chegado onde chegámos. Portanto, a ideia agora já estou a perceber. Agora a ideia é propor coisas absurdas que vão ser sempre rejeitadas pelo PS, como é lógico, e pelos outros partidos, mas o importante é caber na narrativa de que é rejeitado pelo PS. Sabem que há uma coisa que eu já reparei que a malta do Chega faz muito, que é, sempre que se ataca ao Chega, eles respondem com e então e o PS? Como se todos nós andássemos aqui a votar no PS. Eles a mim fazem muito isso, que é, se eu por acaso não concordo com alguma coisa relativamente ao Chega, eles atacam-me imediatamente com o PS. Do género, então e o PS? Então e o António Costa? E eu do género, não, mas eu não votei no PS nem no António Costa. Jovem. Como assim? Possivelmente. Estás para aí a dizer, pá. Mas é importante haver um partido que não tem medo de falar, que confronta. Sabes o que é que eu senti sozinho no Parlamento muitas vezes este ano? Foi que estava a falar sozinho. Zé, mas isto é assim? Vamos a uma entrevista na televisão, tratamos as pessoas por tu e chamamos-lhe Zé. Como oposição. Quando tinha ao meu lado um partido com 79 ou 78 deputados, que tinha força e tempo, que era uma coisa que eu não tinha. É que mesmo que conheças a pessoa, é um bocado... Estás na televisão, mano. Quer dizer... 1 minuto para falar. Às vezes menos que isso. E via Rui Rio e Adão Silva perderem-se com coisas que não interessavam a ninguém, às vezes a dar a mão a António Costa, como foi o desastre do fim dos debates na Assembleia da República quinzenais. O resultado... Luís Picha no Parlamento. Não há oposição. Mas Rui Rio nunca escondeu que era um pêndulo, ou seja, que estava ali também em nome da estabilidade face à circunstância da pandemia. E eu percebo isso. A Iniciativa Liberal, que teve um grande resultado, travou um crescimento ainda maior do Chega. Olha, não sei, eu nas análises sou muito frio e gosto de analisar resultados. Eu não fiz ainda análise detalhada, estamos ainda a fazê-lo com uma equipa também do partido, mas diria que há pelo menos 2 distritos onde, na análise preliminar, parece que a Iniciativa Liberal conseguiu tirar o segundo deputado ao Chega. Refiro-me a Braga e refiro-me a Setúbal. 2 distritos onde estávamos a fazer uma aposta muito forte.
onde esperávamos eleger 2 deputados, acabámos por eleger um, mas como foi no caso de Setúbal, ficámos, tanto quanto sei, a muito poucos votos de eleger o segundo. E aí pode ter tido esse impacto. Eu nunca acreditei, honestamente, que fosse possível sequer a Iniciativa Liberal chegar Nem eu, perto de nós. Mesmo quando sondagens nos punham baixo, porque eu andei na rua. Foda-se, ó Nascan, tu és louco, mano. Isto é maluco. Ó Nascan, estás maluco ou quê, puto? Este gajo está maluco, puto. E nem diz nada, puto. O gajo chega aqui, espeta 50 paus e até amanhã. Ó Nascan, estás maluco, mano, tu, puto. É doido este gajo. Nascan, obrigado, pá. Obrigado por 50 paus. Está louco, mano. Foda-se. Com caralho. És lindo, ó Nascan. Obrigado, mano. Thanks, bro. Este gajo, pá. Percorreu o país. Haja palavras. Sempre senti que a Iniciativa Liberal é um fenómeno mais urbano, mais localizado. Mas ser mais urbano pode dar mais deputados. Em número de deputados, mas em votos era impossível, tanto que a meio da noite, no início da noite, já havia uma diferença de 100 mil votos praticamente, que era quase intransponível entre Chega e Iniciativa Liberal. Agora, nas cidades sim, a Iniciativa Liberal tem muita força, ou tem força e está a ganhar mais força, e eu diria, sem problema nenhum também, reconhecendo isso, que acho que é um dos vencedores também da noite, passas um deputado para 8 deputados, Ok, vá lá. e acho que é uma força com que vamos ter que contar a partir de agora. E espero é que a Iniciativa Liberal não caia no mesmo erro que caiu Rui Rio e o PSD, que foi passarem a campanha toda, quando o nosso adversário e o seu Partido Socialista, passar a campanha toda a dizer que o Chega nunca, que o Chega nunca. Mas ele fez isso. O Coutinho de Figueiredo disse várias vezes que não fazia acordos com o Chega. Mas isso também tem a ver, com as televisões. As televisões é que passam o tempo todo a questionar aos convidados se vão coligar com o Chega ou não. Pá, no caso do Rui Rio aquilo chegou a ser absurdo. Era em todas as entrevistas, era sempre o mesmo tema. E o que é que acha da proposta do Chega e o que é que acha de não sei o quê? Pá, a comunicação social passa a vida a dizer isto. Pois eu também compreendo, e isto foi aquilo que eu já tinha dito. Eu compreendo alguma malta que vote no Chega, porque percebo que esse pessoal, olhando para a comunicação social, veja e sinta que fazem ataques constantes ao mesmo partido. Eu compreendo isso, meu. Mas lá está, é o partido dos injustiçados. É o partido das Marias Amélias que acham que são os injustiçados e que toda a gente os põe à margem da sociedade e não sei o quê. Quando isso não é real. A única coisa é que este gajo faz declarações polémicas e faz propostas completamente absurdas, como laquear trompas a mulheres que abortam e o caraças. Claro que isso vai à comunicação social e claro que isso gera polémica, não é? E a comunicação social aproveita isso porque sabe que dá visibilidade. Porque as pessoas, mesmo as moderadas, vão ouvir isso e vão continuar a ficar coladas a indignar-se. O problema, sabem o que? Este partido vive muito, para já dos indignados, por serem, pela malta os pôr à margem da sociedade e não sei o quê, e considerá-los extremistas. E não sei, pronto, esses indignados votam todos no Chega. Aqueles que são revoltados porque a polícia não tem força, não sei o quê, eu até concordo com isso. Acho que a força da polícia não tem que ser desmedida e não tem que ser, de repente, a polícia ter o poder todo. Claro que não. Pá, acho que deve haver certas medidas que têm que ser implementadas que também permitam às forças policiais ter mais... ter mais poder de ação, ok? Por exemplo, as bodycams eram uma excelente medida para dar à polícia uma salvaguarda para atuar. E eu acho que isso faz falta. E acho que a polícia tem que ter mais poder para atuar. Pá, é efetivo. Isso é uma cena que eu concordo em absoluto. Agora, não é da forma extrema que eu vejo aqui. Ok? Isso aliás, essa é a minha diferença de opinião para algumas coisas que o Chega propõe. Porque há coisas que eles propõem que até vão de encontro a algumas coisas que eu acredito. Só que são de tal forma extremistas que um gajo não consegue dizer, pá, olha, concordo com isto. É impossível. Não é? Mas pronto. Mas de qualquer das formas... Pois é isso, é exatamente isso. Ou seja, falar de coisas que estão mal para o pessoal que está descontente apoiar é uma coisa facílima. Agora, propor soluções para isso é que eu também não o vejo fazer. Tens toda a razão, Choi. Agora, a questão é... Pá, pronto, é isso. É essencialmente isso. E, portanto, eu percebo que haja malta que se revolta com esta cena dos porem à parte e de lhes dizerem que não podem votar no Chega e não sei o quê. Porque isso também não deve ser resposta. Porque isso também é uma das coisas que os partidos, principalmente da ala mais à esquerda, fazem, que é cancelar o Chega. E isso é a pior merda que eles vão fazer na vida. Porque quanto mais cancelarem o Chega, mais força o Chega tem. Isso é uma cena que é, pá, claro como água. Claro como água. Quanto mais baterem nesses gajos, mais eles se vão revoltar e mais eles vão fazer barulho. Pá, é só parvoíce. É só parvoíce. É só parvoíce.
vê a última declaração do Mamadou. Pá, eu não tenho que ver declarações do Mamadou, mano. Esse gajo também é um extremista, puto. Eu não vou ver nada disso. Porquê é que eu vou ver declarações do Mamadou? Para quê? O que é que isso tem a ver com aquilo que estamos a ver agora? Isso não faz sentido. Esse é outro problema. Portanto, é disfarçar as coisas que se vê deste lado com o outro lado oposto. António Costa, Bro. apesar da maioria absoluta, diz estar Mega King. disponível para o diálogo, não sei em que formato, digamos assim, mas está disponível para o diálogo, menos o Chega. Pá, o caso, olha, então se ele deu várias soluções e pontos de vista na entrevista com o Observador, devia fazer o mesmo em todas as entrevistas onde está presente, mano. Assim é que passava claramente a mensagem. Não é só num sítio. Não é só num sítio onde lhe dão espaço para o fazer. É em todo lado que ele tem que se preocupar com isso, meu. Isso torna o voto do E Chega distanciar-se de outra vez populismos. Zé, por essa lógica, um primeiro-ministro com maioria ou uma maioria parlamentar conseguia sempre determinar os outros partidos como inúteis. Quando lhes fazem moça, quando colocam em causa os seus interesses. O que António Costa sentiu no Parlamento é que houve uma voz incómoda durante estes 2 anos e meio. Alguém que colocava o dedo na ferida nas negociatas, nas cumplicidades, nos interesses instalados, que falava às vezes de privilégios que não deviam existir em todas as classes, inclusive a política, e isso não gostou. O Partido Socialista, todos sabemos que não gosta disso. Então o que é que diz? Eu vou falar com todos, menos com um partido. Acresce que agora não é um partido com um deputado e com 1,29%. Agora é um partido que teve 400 mil votos, ou quase 400 mil votos. António Costa vai ignorar quase 400 mil votos. É isso que ele está a dizer aos portugueses, que há 400 mil eleitores que ele não quer saber quem são. Vai ignorar 12 deputados, vai ignorar 7% do Era um dos eleitorado. objetivos do Chega atingir um patamar de mais respeito, digamos assim. Era sobretudo de tornar o Chega uma força. Não é pelos lugares em si, é porque ao termos mais força, ao termos mais tempo e ao termos mais presença institucional, nós agora podemos travar os grandes combates que quisemos travar ao longo destes últimos anos e não tínhamos força para isso. E vou-te dar um exemplo. Eu queria falar de qualquer assunto, eu queria chamar à colação a corrupção do PS ou outra coisa qualquer. Eu começava a falar e já me estavam a mandar calar. Eu queria fazer, olha, uma moção de censura, como tantas vezes me apeteceu fazer ao PS. Não podia, porque era deputado único. Este é o exemplo de coisas que o Chega agora não tem que pedir autorização a ninguém. Nós Pronto, não vamos ver agora projetos então a da postura do Chega. Só podíamos ir atrás dos projetos dos outros. O Parlamento, as pessoas ainda não têm noção disso, vai mudar completamente. Porque agora o Chega vai marcar a agenda também todas as semanas. Os nossos projetos que eles tentaram Vamos ver. evitar que fossem a discussão, agora vão ser discussão pública. Dir-me, o PS vai chumbar todos. Vai, evidentemente, e talvez, mas cá estaremos daqui a 4 anos para ver quem ganhou na responsabilidade. Senão... Pronto, são esse tipo de afirmações, estás a perceber? Tipo, os portugueses de bem e outras tais, que fazem com que seja populismo puro, percebes? Essa medida de acabar com o IMI também é muito bonita, mas onde é que se vai buscar esse dinheiro? Estás a perceber? Isso vai criar um buraco. Como é que está a fazer esse buraco? Acabas com o IMI, tiras esse imposto da vida dos portugueses e depois vais buscar o dinheiro onde? É isso que é importante explicar e clarificar. Porque o modelo económico do Chega, dizer que se baseia em modelos económicos de outros países, não diminuir o salário dos deputados. Então, ok, isso é giro. Então, diminuindo o salário dos deputados, tu tapas o buraco de acabar com o IMI. Sim, senhor. Claro, bro. Claro que sim. Ser populista é necessariamente mau. É porquê? Porque tu, sendo populista, aquilo que tu fazes é basicamente aquilo que nós já explicámos aqui. Que é, tu basicamente utilizas o drama de uma população, de uma parte específica da população, para apelar ao voto desses grupos. Ou seja, como é que tu és populista? Por exemplo, um exemplo claríssimo. Ele aproveita-se da questão da precariedade das forças policiais e da falta de poder e da ação das forças policiais e da injustiça que muitos deles sofrem diariamente para apelar aos votos das forças policiais. Mas depois não oferece soluções absolutamente nenhumas. Pá, estás a perceber? Diz que vai mudar e que vai fazer com que a polícia tenha mais poder. Pronto, e depois? Imagina, é verdade. É efetivo. Foi aquilo que eu estava a dizer. Eu concordo. Eu concordo que as forças policiais deviam ter mais poder de ação. Que também tem que ser medido. E tem que ser com calma. Não é tipo, de repente fazes tudo o que te apetecer. Não é isso. É um problema grave. Agora, por ser verdade e por ser um problema grave, não quer dizer que seja coerente para um político falar sobre isso sem apresentar uma solução possível. Ou seja, qualquer pessoa consegue chegar ali ao Parlamento e dizer as forças policiais devem ter mais poder. Ok. E como é que tu propões fazer isso? Pronto, ficamos todos a olhar uns para os outros. Pronto. Portanto, é o que eu estou a dizer, meu. Aumentar o subsídio de risco. Então, mas como é que tu, aumentando o subsídio de risco,
melhoras, dás mais poder às forças policiais, bro. Mano, sei lá. Os críticos do Introduzir Chega, o taser. Introduzir o taser. Ou seja, tu introduzes o taser e se continuares a ter medidas para a utilização do taser que proíbem as forças policiais de o utilizar em determinadas situações, vais continuar a ter o mesmo problema. Percebes? O problema das forças policiais é bem maior do que esse. Eles por norma, existe uma inação grande porque eles não sabem em que situações é que... Aliás, eles saber sabem, porque isso há um guidebook. Agora, a questão é, eles não utilizam armas e etc. porque não se sentem no direito, porque acham que se, por acaso, intervirem, muito possivelmente levam a um processo disciplinar. Portanto, já há medo de agir por parte das forças policiais, porque acham que sofrem as consequências por agir. Estás a perceber? Aquilo que se tem que fazer é garantir que existe uma medida que coloca as forças policiais, protegidas se houver uma situação em que elas tenham que utilizar uma arma por algum motivo e aí estejam salvaguardadas por gravação, filmagens, e as bodycams, não só as bodycams, mas as carcams também, podem ajudar muito nessas situações. Essa medida é uma faca de dois gumes, que é os polícias que desempenham mal as suas funções e que são maus profissionais, com bodycams lixam-se, ok? E os bons profissionais e os bons polícias e aqueles que realmente querem ajudar a população e que têm boas intenções estão salvaguardados pela bodycam. Isso é uma excelente medida. Percebes? É uma excelente medida que está a ser implementada, segundo sei. Portanto, não sei. Isto para mim. Atenção. Para mim. Agora, acha que falar sobre isso, mandar postas e não oferecer soluções nenhumas, acho que não vai mudar em absolutamente nada. E isso sim é populismo. Da mesma forma que dizer que vou acabar com impostos e enquanto digo que vou acabar com impostos, não tenho logo preparado aquilo que vai ser a solução para cobrir esses gastos, o gasto que é acabar com esse imposto, é populismo também. Porque qualquer pessoa ouve, eu quero acabar com o IMI, e pensa, ok, lindo, perfeito, já não tenho que pagar o IMI, vou votar neste partido. Mas depois não há soluções para tapar esse buraco. Percebem? Não sei, man. Eles já abusam, imagina, com mais poder. Não está. Há polícias que abusam e há polícias que são efetivamente prejudicados. Portanto, estamos aqui no limbo. Foi aquilo que eu disse. Uma bodycam ajuda nessas situações. Políticos, subir o salário mínimo também consideras populismo. Subir o salário mínimo sem uma base económica a sustentar, claro que é. Claro que é. Ou seja, não é só o Chega que faz populismo. Atenção. Isso é importante de marcar. Não é só o Chega que faz populismo, como é lógico. Também, olhem, por exemplo, ouvir a Catarina Martins a dizer que o ideal era subir o salário mínimo o máximo possível e não apresentar soluções para as empresas para conseguirem comportar esses gastos, também é populismo. Isso é populismo. Qualquer pessoa ouve, vão subir o salário mínimo e pensa, ok, lindo, perfeito. E depois colapsa o sistema económico e vocês, mas afinal, vem tudo para o olho da rua, há despedimentos em massa e a malta fica, mas eu fui despedido. Pronto. É um bocado isso. Adeus Auto-Europa. Claro, mas é isso que eu estou a dizer, Charlie. É exploração. É uma exploração, na tua opinião. Eu também concordo que os trabalhadores da Auto-Europa mereciam receber mais. A questão é, será que a Auto-Europa tem essa capacidade? Estás a perceber? Isso também é importante ver, meu. É importante analisar essas situações. Antes de se aumentar o salário mínimo, há javardice, bro. Não pode ser, puto. Isso não pode funcionar assim. Nunca. Por muito que haja corrupção, que temos que assumir que vai existir. Percebem? O importante é assumir que vai existir corrupção, porque vocês têm que assumir sempre o pior do ser humano. Têm que assumir. Principalmente na política. Vocês têm que assumir o pior do ser humano. Dizem que um dos problemas do Chega está a chegar agora, que é o seu crescimento, ou seja, o crescimento do Chega pode vir a tornar-se um problema, porque era um partido de voz única, André Ventura, e agora vai ter 12 deputados. Espera lá, não se pode subir o salário mínimo sem base, então explica lá porque é que todos estes anos os patrões, a maioria deles nunca dividiu lucros com os trabalhadores. Como assim nunca dividiu lucros com os trabalhadores? O que é que queres dizer com isso?
Quando houve Covid teve de ser o Estado a acartar os prejuízos. Mas sabes porque é o Estado que tem que acartar os prejuízos, Elemental? Porque se o Estado não acartar os prejuízos das empresas durante o Covid, aquilo que ia acontecer era o colapso da economia, meu. E isso prejudica o Estado em N situações. Como é lógico que não é do interesse do Estado deixar falir empresas, meu. Recebem bem, 700 ou 800 é bom para ti, mas eu disse que eles recebiam bem. Claro que não. Claro que não. Eu pago 450 de renda. Aliás, 475 até. Claro que não é receber bem. Claro que receber 800 paus não é receber bem. O chat. Ok, mas estás a dizer isso de maneira... Parece que estás a falar para mim, Charlie. Vai haver lei da rolha na bancada do Chega? De todo. Há momentos em que terá que haver disciplina de bancada, como em todos os partidos, e eu já dei alguns exemplos. Mas quem é que vai falar pelo Chega? Só o André Ventura ou há outros que vão falar pelo Posso Chega? dizer isto? Até te vou dizer aqui em primeira mão uma coisa que nem devia ser pública ainda, mas vou dizer. Não vou dizer nomes porque não os tenho que nem sequer vou ser eu o líder da bancada. Pá, isso depende, Portanto, este é o primeiro Ivo. E pá, eu estou sempre a parar isto e eu quero ouvir o que o gajo vai dizer, mas a questão é, imagina, depende um bocado, Ivo. Percebes? Isso tem que haver controlo, tem que haver fiscalização. Ou seja, tu não podes, como é lógico, diminuir os impostos das empresas e depois não analisar se aquela empresa tem lucro. Ou seja, aquilo que devia existir, se vamos entrar neste modelo de economia, que é aliviar a carga fiscal das empresas, aquilo que tem que se fazer depois, a seguir, é haver fiscalização para perceber se as empresas efetivamente têm lucro e se esse lucro chega para aumentar o salário dos trabalhadores. Se realmente chegar e não estiver a ser feito, tem que ser feito. Tem que ser feito. Ou seja, pá, se tu tens uma empresa que tem um lucro elevadíssimo e não aumenta o salário dos trabalhadores e tem trabalhadores sem progressão de carreira há anos, essas empresas têm que ser apertadas. Mas isso tem que ser apertado, meu. Isso parece-me lógico. Tem que haver uma entidade que regule isto. Não pode ser um bacanal. Nenhum partido propõe isso. Então deviam começar a propor. Pá, deviam começar a propor. Isto não me parece assim tão... Não me parece uma ideia assim tão descabida. Percebem? Não me parece uma ideia assim tão descabida, meu. Imagina, multinacionais com milhões e milhões e milhões de lucro não aumentarem os salários dos trabalhadores em conformidade. Tem que haver fiscalização, puto. Isso não faz sentido nenhum. Então quer dizer, tu exploras o teu trabalhador e ganhas uma carrada de dinheiro. Pá, tem que ser com isso. Isso tem que ser feito, meu. Tem que ser feito. Eu não estou... Atenção, por favor, a malta que realmente seja formada em economia, digam-me se isto é uma coisa assim tão impossível de fazer. Pá, não é. Não me parece que seja assim tão impossível de fazer, meu. Digo eu. Mas também, Charlie, isso também te vou dizer. A Jerónimo Martins, ok, certo? Pingo Doce, paga aos empregados o mínimo e todos entram por agências de trabalho temporário. Ok, mas isso são empregados que não são formados, percebes? Isso já é diferente, mano. E isso já é complicado. Já é complicado tu exigires que uma empresa dessas não pague o salário mínimo, percebes? Ou seja, eu acho é que tem que haver uma fiscalização de forma a, por exemplo, se tu tiveres um responsável por loja a receber o salário mínimo, algo está errado. Isso é que está errado. Ou seja, as empresas deviam apresentar a uma entidade qualquer uma tabela que demonstre que realmente, consoante o cargo dos trabalhadores, eles recebem mais. Pá, tem que haver progressão, é aquilo que eu digo. E uma empresa devia ser obrigada a ter progressão de carreira. Deviam ser obrigados. Mesmo não pagando impostos em Portugal, deviam ser obrigados na mesma. Pelo menos cá em Portugal. Como é lógico. Nas lojas cá em Portugal. Porque estão ao abrigo da lei portuguesa. Devia haver uma lei que devia obrigar a fazer isto, meu. Mas podes não ser formado e receber mais que um salário. Claro que podes. Mas é que tem que ser num cargo elevado. Percebes? Nem quero de todo o meu salário tabulado. É pá, ó Barba. Certo, mas imagina. Ok, eu percebo. No teu caso... Em particular, imagina que tu vais para uma empresa trabalhar para brand manager ou um exemplo qualquer. Um cargo desses. Vais para brand manager, imaginando. E tu, quando fazes a tua entrevista, tu negocias o teu salário, certo? E a empresa oferece-te um salário. É lógico que se o salário for tabelado, eu não digo... Ou seja, eu não tenho... Estão a ver, vamos reformular aquilo que eu estou a dizer. Imaginando que tu tabelavas por baixo. Ou seja,
que tinha que haver, consoante o cargo, um mínimo que a empresa teria que pagar para um cargo desses. Ou seja, tinha que haver um mínimo de progressão. E o resto poderia ser negociável. A única coisa que isso faz é proteger o trabalhador. Senão tu nunca vais conseguir proteger o trabalhador, meu. Se o teu salário for sempre negociável, tu não consegues proteger o trabalhador. De maneira nenhuma, meu. É impossível. Portanto, qual é que é a solução que vocês apresentam para defender o trabalhador? É isso que eu quero perceber. Sem sobrecarregar as empresas. Tem que haver aqui um consenso, meu. Aquilo que tem que existir é uma medida consensual. Caso contrário, vamos andar sempre nisto, meu. Percebem? Que tu vês nos centros comerciais trabalham 10, 12 horas por dia e recebem 800 euros. São folhas de horas. São subsídios, não são pagos. Mas isso é ilegal, estás a perceber, Charlie? Isso é um grande problema. Para tu conseguires negociar o teu salário e podes procurar outra oportunidade se não atingires a tua expectativa salarial. Pá, sim, mas isso acontece em alguns trabalhos, percebes? Em alguns setores, Barba. Não em todos. Aquilo que nós estamos a falar é daqueles setores que são mais prejudicados e que têm mais trabalhadores precários. Que é mais complicado. Claro que não ia ser. Mas pronto, lá está, estamos aqui a discutir ideias, malta. Não estamos no Parlamento, né? Nenhum de nós vai conseguir aprovar estas ideias. Estamos só aqui a tentar discutir ideias. Nós temos aqui pessoal no chat com ideologias completamente diferentes. E se calhar, utilizando todas essas ideologias, conseguimos chegar a um consenso geral. Era isso que eu achava que era importante. Temos aqui malta com ideologias de esquerda, temos aqui malta com ideologias de direita, e pá, e tem que haver aqui um consenso, meu. Tem que haver aqui pelo menos um meio termo. Então diz-me como é que um professor negocia o seu salário. Não negocia, lá está, há setores, e principalmente um trabalhador do Estado, é impossível negociar o seu trabalho, meu. Estamos a falar no público não dá, claro que não. Do privado consegue, do público não. É difícil, claro que ser um partido a falar. Não está decidido, não tem essa decisão tomada. E, portanto, decidi não ser eu. No privado consegue. Se houver competitividade, é o que o Barba está a dizer. Conversa com a direção do partido. Acho que devemos dar espaço neste momento para que outros sejam a voz do Chega. Como é que isso vai... Já agora, isso surpreende. Como é que isso vai ser decidido? É por voto interno? Não. É uma decisão Quer dizer, eu como Presidente do Partido vou indicar uma pessoa e haverá uma votação dentro do grupo parlamentar se aceita ou se não aceita. Mas é uma indicação sempre do Presidente do Partido. E acho que é importante neste momento em que as pessoas estão a olhar para o Chega com um crescimento enorme, verem também quem são estes rostos. Quem é que vai falar mais pelo Chega? Eu, por acaso, estou a tentar ver isso. Fui eu que escolhi, neste caso. Não posso deixar a responsabilidade por ninguém. O Congresso mandatou-me a mim para escolher os candidatos a deputados. Escolhi pessoas em quem confio, mas que são também de diversidade, até nas idades e na vida e no trajeto, que possam representar a sociedade toda. Desde mulheres, desde jovens, até pessoas com 72 anos, empresários, consultores, médicos, veterinários. Ou seja, há um grupo que representa a sociedade portuguesa. Foi isso que eu procurei fazer. E agora, dir-me-ás, ao começarem a ser outras vozes que não o André Ventura, isto pode implicar que o eleitorado não receba tão bem a mensagem? Eu diria que num primeiro momento talvez haja alguma estranheza, porque as pessoas habituaram-se a ouvir-me sempre a mim falar pelo Chega, porque eu era deputado único, mas diria que isso vai começar a mudar. E é bom para a democracia que mude. Quer dizer, eu costumo dizer que tenho uma missão, mas quer dizer, eu não sou o Dom Sebastião, não é? Portanto, Mas ele disse que era escolhido por Deus. Não houve uma altura que ele disse que era escolhido. Estão a ver como a conversa do Ventura já está a mudar. Houve uma altura que ele disse que tinha sido escolhido por Deus. Agora já não é Dom Sebastião. Então, afinal... Percebem? Estas incoerências é que eu não gosto neste gajo, meu. Agora parece que já está a meter a conversa de veludo, que é para o pessoal começar a dizer afinal ele não é assim tão extremista como parece. Estão a ver? É importante que alguém nos Chega comece a falar para além de mim com visibilidade. E mas há quem diga que isso vai criar choque no próprio Chega, como já se verificou noutras alturas. Houve vozes dissonantes. São incoerências, claro que é um problema. Claro que são incoerências parvas. Tu de repente deixas de ser um radical. Isso não faz com que não tenhas sido um radical no passado. Percebes? Chamada lei da rolha, que mas não vai existir isso na bancada parlamentar. E, portanto, eu abordei nesse aspecto. É importante também as pessoas conhecerem, é evidente, que num partido onde há uma figura muito forte como líder, as pessoas quase desconhecem os deputados agora, mas que são candidatos. Eu estive a ver um a um.
Há alguns que têm um historial de extrema-direita mesmo. O Chega assume que é de extrema-direita ou insiste que não é? Não, não é. O nosso trajeto todo tem sido de nos consolidarmos à direita e agora que temos o CDS fora do Parlamento, a nossa responsabilidade é ainda maior. Então a minha pergunta para o Chega é a seguinte: se eles não se consideram de extrema-direita, porquê é que levam a Parlamento pessoas que têm um passado de extrema-direita? Se a ideologia, o ideal para um partido, para eleger deputados, não é ter pessoas que representam a ideologia do partido. Se o Chega não se identifica como extrema-direita, porquê é que levam pessoas com um passado ligado à extrema-direita? E que pessoas, atenção, e que pessoas com comentários que é de bradar aos céus. Pessoas com comentários absurdos. Pessoas que dizem que as mulheres têm que estar na cozinha. E, pá, cenas completamente surreais, ok? Que eu já vi serem ditas por alegados deputados do Chega. Que é sermos... Mas não há extrema-direita no... Ele sabe quem são as pessoas que lá pôs. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O Diogo Pacheco Amorim. Ele fugiu para Madrid no 25 de Abril e disse que, enfim, estava na ala política do MDLP. As pessoas podem não se lembrar, mas o MDLP pôs bombas, algumas até se diz benzidas pelo Cónigo Melo. Não é um homem de extrema-direita. Não. Esteve no MIR. Isto é aquele típico caso: diz-me com quem andas e eu dir-te quem és. Pá, quer dizer... Sim, posso dizer isto. O Diogo Pacheco Amorim tem um trajeto, aliás, muito próximo com o José Miguel Júdice, que também esteve, e ninguém diz que ele é um homem de extrema-direita. Quer dizer, o Diogo foi o número 2 do Manuel Monteiro, que também ninguém diz que é um homem de extrema-direita. O Diogo fez um percurso consolidado ideologicamente. É uma das vozes ideológicas do partido. É um homem que eu conheço pessoalmente bem. É um homem com uma experiência enorme, com um conhecimento político também muito grande, que eu aprendi a respeitar, a ouvir as opiniões. Fez um trajeto que foi... Zé, era quase o mesmo que dizer que o Durão Barroso é um terrorista porque esteve na MRPP na altura do 25 de Abril. Quer dizer, as coisas mudaram. O Diogo fez um percurso que foi sempre ligado à democracia, ao CDS e ao Manuel Monteiro, mesmo quando saiu do CDS. Está bem, mas posso dizer que o Diogo Pacheco Amorim mudou da extrema-direita para a direita? É isso? Eu diria que o Diogo Pacheco Amorim hoje representa a direita verdadeiramente. A direita como uma direita conservadora, que nem é a minha em tudo, honestamente, e ele sabe isso, mas é uma direita que é muito importante para o país. E o Diogo Pacheco Amorim representa os votos de uma direita liberal e conservadora ao mesmo tempo. Olha, que nos deu um excelente resultado no Porto, por exemplo, também, a par do Rui Afonso, quando todos diziam que no Porto não era possível crescermos. E o resultado foi à vista num Porto que é muito conservador, mas também liberal ao mesmo tempo. O Diogo foi a pessoa certa que nos deu voz ao Parlamento. Olha, o Diogo... Deixa-me dar-te outro exemplo do deputado eleito Filipe Melo. Isto a propósito de dizer que o Chega é um partido de extrema-direita e xenófobo. E no Filipe Melo tem uma frase no Facebook que se pode considerar infeliz só ou... enfim, convicta, que diz sobre uma senhora Cibele Pinheiro de Almeida, diz que não vai ser uma brasileira que vai mandar dos destinos do Partido Nacionalista Patriótico. De Almeida diz que não vai ser uma brasileira que vai mandar dos destinos do Partido Nacionalista Patriótico. Nunca, não permitirei. Isto não é xenofobia. Zé, foi uma frase infeliz. Ele reconheceu isso. São tudo frases infelizes. Eu digo aqui uma barbaridade descomunal e é tudo uma frase infeliz. É uma frase infeliz. Não vai ser uma brasileira que vai não sei quem, não sei quem. Não, foi uma frase infeliz que ele disse. Pronto, foi uma frase infeliz. Não corresponde àquilo que ele pensa. Foi um dia que ele acordou e pensou realmente, pá, deixa-me escrever a maior alarvidade que eu me lembrei no Facebook. E pronto, e saiu-lhe. Coitado. Também tem direito, o homem. Isso retirou imediatamente, eu falei com ele reconheceu que foi... Mas isto vai a favor dos princípios do Chega ou contra? Não, contra. Isso vai contra e ele sabe disso, por isso é que ele assumiu que foi uma frase infeliz. E foi premiado com o lugar de deputado? Não, posso dizer que o Filipe não fez muito trabalho para além disso. Isso foi uma frase infeliz, mas tem um trabalho feito em prol do partido. Qual é o trabalho? Nós temos como candidato a deputado o Gabriel Mita Ribeiro, que é descendente... Oh man, for fuck's sake, bro. Este gajo vai... Tipo, e depois o André Ventura não se apercebe que depois ele usa este gajo como uma bandeira. Eu não sei se este senhor Gabriel Mitá percebe que está a ser usado como uma bandeira autêntica deste partido, que é, temos aqui este senhor que é negro ou descendente de negros, só para vocês verem que nós não somos assim. É que ele faz literalmente isto. Ele já fez isto num comício
É só ridículo. trabalho feito em prol do partido. Olha. Nós temos como candidato a deputado o Gabriel Mitar Ribeiro, que é de descendência africana, que tem origens islâmicas. Pois, exato. A fulanizar isto. Mas, quer dizer, eu não acredito que o Filipe Melo tenha deixado de pensar isto. Não, mas eu Claro. não pensei. Ele deixou de publicar. Eu acho que isso foi uma frase infeliz. Tu se encontrares no historial do Filipe Melo, que podes ver, é público, as publicações dele, o trabalho dele na Assembleia. O Filipe Melo é nosso deputado na Assembleia Municipal de Braga. É uma bandeira, pá. Esse gajo é uma bandeira, literalmente. Eu não sei se ele se apercebe disso, mas está a ser utilizado como uma bandeira autêntica. Nunca teve uma intervenção desse tipo. Tem intervenções. Mas pensa assim ou não? Não pensa assim. Ah, é? Ele reconheceu Ok. nisto. Isso foi uma frase infeliz e retirou. Já soube o que isso ele é fez. uma coisa. Outra é agora nós estarmos debaixo de um contexto sempre de racismo e de xenofobia porque dizemos que os ciganos têm que trabalhar como os outros. Quer dizer, agora um partido é racista porque diz que os ciganos têm que cumprir regras e na nossa perspectiva não cumprem. É que isto tudo nasce daqui. Não é bem só isso. Não é bem só essa a ideia. Não é bem só essa a ideia, Sr. André. Não é bem só essa a ideia. Mas pronto. Mas efetivamente, indo direto. Pá, é que. Lá está. Imaginem, aquilo que me faz alguma espécie que eu já partilhei aqui várias vezes. É que estas pessoas esforçam-se muito para abordar esse. O meu problema com isto, eu explico-vos qual é. Ok? O meu problema com isto é simples. Que é lógico que existem elementos dessa comunidade que não trabalham e que deviam trabalhar. Até aí tudo certo. Agora, porquê que o problema central é essas pessoas em particular não trabalharem e não os portugueses todos que não trabalham e que vivem à conta do Estado? Que são muitos mais, até, por sinal. Pá, se a bandeira do Chega fosse vamos pôr os portugueses que não trabalham a trabalhar e a descontar, eu aí dizia, pá, meus amigos, não tenho problema nenhum com isso. Pá, ofereçam umas soluções, apresentem-me propostas para colocar, para tentar que essas pessoas comecem a trabalhar e a produzir receita, mas tudo bem. Agora, essa merdinha de ir buscar particularmente uma etnia e usá-la como porta-estandarte, vamos pôr estes gajos a trabalhar. Pá, não me lixem e não me digam que isto não é para apelar ao voto da malta que vive com traumas por causa de malta dessa etnia. Pá, existem montes de portugueses que não trabalham e não fazem um caralho. Montes. Para que ir buscar esse exemplo? Digam todos. Generalizem. É mais fácil. É mais fácil ir buscar o bolo todo do que ir buscar uma parte do bolo, uma fatia, e dizer vamos pôr esta fatia a trabalhar. O resto do bolo também. Mas esta fatia. Puto, para quê? Percebem? Pois não querem ser apelidados de racistas e xenófobos. Puto, como é que não dá? Como não? Se me disserem o bolo todo, eu aí, ok, tudo certo. Agora, ir buscar a fatia para ir promover o bolo, pá, é estúpido. Não faz sentido. E é efetivamente racista. Da ideia que hoje as pessoas têm. O Chega é racista, mas perguntamos, porquê que acham que o Chega é racista? Porque acha que a imigração islâmica na Europa tem que ser controlada? Porque há muitos partidos pela Europa. Porque é sempre no sentido de. Ou seja, o Chega olha para a sociedade com uma discriminação negativa. É sempre a ir ali bater na minoria. É sempre. É pá, desculpem, mas Não me lembro de ter uma discriminação positiva em comunidades de estrangeiros. E, portanto... Mas não é no sentido negativo. É no sentido de dizer que nós podemos... depois, se queres falar vá logo que o Zé está-me a surpreender. dos islâmicos, que eu também... Nós estamos aqui para falar de problemas. Porquê é que estamos aqui para falar de problemas? Porquê é que não estamos aqui para falar de soluções? Era mais importante. Eu gostava efetivamente de ver o André Ventura a falar mais sobre soluções e não sobre problemas. O Zé basicamente diz-lhe que ele... Epá, foda-se, já me fodi aqui. Em prol do partido. Estarmos debaixo de um contexto sempre de racismo e de xenofobia em comunidades... islâmica na Europa tem que ser controlado. Porque há muitos partidos pela Europa. Porque é sempre no sentido de... Ou seja, o Chega olha para a sociedade com uma discriminação negativa. Exato. E sempre. Não me lembro de ter uma discriminação positiva em comunidades de estrangeiros. Claro. E, portanto... Mas não é no sentido negativo. É no sentido de dizer que nós podemos... E depois, se queres, falamos dos islâmicos, que eu também... Nós estamos aqui para falar de problemas. Quando nós olhamos para uma comunidade como a cigana, em que é fácil dizer assim, não há problema nenhum, está tudo bem. Ou melhor, há problemas, mas há como há em todas as comunidades. Isso foi o que fizemos nos últimos 47 anos. Nós dizemos, não, há problemas específicos que se o Estado não fizer nada agora vão aumentando.
O não trabalharem numa grande parte, o viverem de subsídios numa grande... Mas e os portugueses que, que fazem isso? André, quantos são? São muitos mais. Porquê que não se vai ao bolo todo? É essa a minha pergunta. Não são muito mais os portugueses que vivem à pala de subsídios e que não descontam nada e que fogem aos impostos? Claro que são, meu. São muito mais os portugueses num todo que fazem isso do que uma parte minúscula da população, meu. Porque é que esse é o problema central? Não há coisas mais importantes a discutir em Portugal do que isso? Epá, é que isto é... Aquilo que é frustrante aqui é irem sempre pegar na mesma coisa, meu. Pá, falem da cena toda. Eu até acho que o Chega podia ter um partido, podia ter uma cena de intervenção no Parlamento se não se deixasse de se focar nestas merdinhas e se focasse no problema em geral. O estarem nas prisões acima da proporcionalidade da sua população, isto não são imaginações, são dados. Quando ninguém faz nada com isto, o que é que nos chamam? Racistas. Porque tocam no problema. Quer dizer, eu acho que isto é um problema. E temos que falar sobre isto. No Alentejo, as pessoas sabem o que é que eles estão a falar. No Rio... Porquê é que as pessoas no Alentejo sabem do que é que ele está a falar? Porquê é que as pessoas em Faro sabem do que é que ele está a falar? Porquê é que as pessoas em Louros sabem do que é que ele está a falar? Porque são as pessoas que mais sofrem com problemas, com criminalidade, respectivamente. Claro que é português. Eu estou a falar dos portugueses num todo, incluindo a etnia cigana. Todos eles têm que ser revistos. Claro que tenho, mano. Agora não moro, pronto, agora não moro aqui, mas morei aqui durante muito tempo e existe uma grande comunidade cigana a viver aqui no bairro. E pá, olha, por acaso, por coincidência, eu nunca tive problemas com eles. Nunca. De todos aqueles que eu conheço, já falei sobre isto várias vezes abertamente, todos aqueles que eu conheço sempre foram pessoas impecáveis para mim. Olha, tenho um exemplo claríssimo. Um gajo que eu conhecia, era o Marco, era um elemento pertencente da comunidade cigana aqui da zona, e era um rapaz que tinha problemas, pá, era surdo, e tinha grandes problemas em estudar, em perceber as aulas, etc. E era um aluno extremamente interessado, apesar dos problemas deles. Foi aluno da minha mãe, inclusive. E a própria mãe dele e o pai faziam tudo para o Marco conseguir estudar. E isto é um ótimo exemplo. Eram pessoas que pertenciam efetivamente à comunidade cigana e que a força deles era que o filho estudasse e que fosse um aluno normal, como os outros. Normalíssimo. E ele era extremamente boa pessoa. Pá. Portanto, lá está, man. A partir do momento em que existem exemplos destes, não se pode generalizar. Pá, não me fodam. Mas não se pode generalizar. E o problema de generalizar, sabem o que é? É que generalizar depois cria aquela questão da marginalização. Porque quando vocês generalizam e dizem que a etnia é toda assim e que o problema é geral da comunidade, o que isso faz é que mesmo aqueles pertencentes a essa comunidade que não se sintam marginalizados ou que não cometam crimes ou que sejam pessoas que fazem a vida deles e que vivem honestamente, sentem-se mal na mesma porque as pessoas os põem de parte. E acontece com muita malta, não só da comunidade cigana, mas também da comunidade africana, que não arranjam trabalho porque ninguém os contrata legitimamente. Porque existe preconceito. Pá, é complicado mesmo. Claro que já se cria a barreira, mano. Claro que se cria a barreira. É perfeitamente normal. Claro que são um alvo fácil. E a cena lá está, mano. Pá, é o que eu digo. E isto é um problema grave. E eu reconheço que é um problema, como é lógico, não vos digo que não. E tendo crescido no bairro social, sei que é um problema. Eu não vivo lá, nunca vivi lá, mas cresci em cima dele, literalmente. Andei na escola em cima do bairro. Aliás, a escola é no bairro. A escola é dentro do bairro. Portanto, eu andei na escola dentro do bairro, dei-me com montes de malta do bairro, conheço a realidade da malta do bairro e sei que muitos deles, pá, se esforçam para sair de lá e que são empurrados lá para dentro. Aquela mentalidade do bairro é difícil de sair de... Porque existe sempre não só esse preconceito, e também não digo que todas as pessoas sejam coitadinhos e que não sejam pessoas que não conseguem por vontade própria sair e estudar e etc. Mas muitos deles também são empurrados lá para dentro outra vez, meu. É muito complicado, mano. A cena dos bairros é muita influência direta de outras pessoas. É complicado, mano. É uma cena muito complicada de explicar.
muitas vezes acontece, por exemplo, haver malta que vem para cá, para Portugal, e que por influências de pessoas colocam-nos num bairro, e por influências de outros gajos que vivem no bairro que são marginais, tornam-se marginais também. Pá, e depois vocês dizem, pá, mas isso cabe à educação de cada um e cabe aos valores morais de cada um. Certo, mas essas pessoas não têm educação nem valores morais, meu. Esse é que é o problema. Porque não lhes dão. E porque também não se esforçam muito para lhes dar, percebem? Ou seja, vou-vos tentar explicar. Pode haver, por exemplo, dando este exemplo, na escola pode haver um professor interessado em tentar fazer com que um aluno do bairro seja bom aluno e que vingue na vida. Mas se houver mais 2 professores que se estão a cagar para eles e que ainda lhes mandam e que ainda os marginalizam, essas pessoas vão se sentir injustiçadas e mais depressa vão para o caminho da marginalização do que para o caminho do vamos superar isto e vou-me tornar um excelente aluno. A triste realidade é esta. Eu vou-vos dar um exemplo concreto. Eu tinha um professor meu de DVT que quando tinha malta africana que ia à janela tipo da sala brincar e não sei o quê, o gajo basicamente virava-se, abria a janela e dizia: saiam daqui que aqui não há amendoins. Puto. Portanto, este racismo existe, meu. E quando existe até da parte dos docentes, é grave. É grave. Eu assisti a isto na minha aula. São merdas que ninguém me contou. Fui eu que as vi. Pá, portanto, man, sei lá, meu. É difícil. Isto é um tema bué complexo. É bué da complexo? Claro que não, meu. Achas que era expulso naquela altura? Ninguém queria saber dessa merda. Estavam-se todos a cagar. Por isso é que eu digo, hoje em dia há uma grande preocupação face a isso. E eu admito que cada vez mais existe mais preocupação em relação ao racismo e cada vez mais as coisas estão a mudar. Mas há uns 20 anos atrás, quando eu andava na escola, quando eu era miúdo, isso não era preocupação de ninguém, meu. Por isso é que é um bocado difícil vocês tentarem mudar uma coisa que já está enraizada na população. Na altura em que se começaram a criar os bairros sociais cá em Portugal, a comunidade africana que veio da África para cá foi muito marginalizada, porque vocês também têm que perceber que foi na altura a seguir ao ultramar em que havia um elevadíssimo racismo em Portugal. Porque a malta combateu no ultramar, foi para as colónias defender as colónias e vieram de lá completamente chanfrados da cabeça, meu. Completamente chanfrados da cabeça, meu. Eu assistia cenas aqui tristes para caralho, que se diga, mas assistia cenas aqui diariamente quando ia para a faculdade. Ia basicamente no autocarro e de vez em quando entrava um velho do ultramar aos gritos a dizer: andei eu a matar estes gajos no ultramar para eles agora estarem aqui no autocarro. Tipo cenas destes. Eu vi isto, meu. Mais uma vez, assisti, ninguém me contou. Pá, a partir do momento em que isto acontece, como é que vocês podem dizer que estas pessoas não são marginalizadas? Claro que são, meu. Como é que uma pessoa... Se eu fosse um elemento da comunidade africana e se assistisse a uma merda destas no autocarro, eu ia para casa chorar, caralho. É horrível, puto. Imaginem estar num país a estudar ou a trabalhar ou whatever, a gerar riqueza e depois há um burro destes que me vem para um autocarro dizer uma merda destas. Pá, é difícil, meu. Merecem respeito. Puto, a partir do momento em que uma pessoa que vem, pá, pode ter perdido tudo, pode merecer o respeito todo por ter perdido tudo lá nas colónias. Tudo certo. Agora, a partir do momento em que vais fazer essa figura triste para cá, mano, e és xenófobo e racista, para mim perdes o respeito todo, mano. Pá, peço desculpa. Respeito merecem as pessoas que efetivamente perderam tudo e conseguiram ultrapassar esse ódio estúpido, mano. Essas pessoas é que merecem respeito. Não são esses gajos que se deixam ir nos ódiozinhos parvos. Estás a perceber? E Alentejo também. Por isso é que o PCP às vezes pergunta-se porque é que o Chega cresce tanto no Alentejo? Porque eles nunca tiveram coragem de dizer isto. Em Moura, em Mourão, em Elvas, em Monforte, que há um problema com a comunidade cigana. Há uma questão que queria aqui abordar, porque as pessoas estão... Ó Gongas, tu és um perfeito idiota e eu já me cansei de tentar falar contigo. Já tivemos esta conversa ontem e tu és só um perfeito idiota. Agora dá-te jeito de dizeres que eu estou aqui a dar argumentos diretos contra o Chega. Eu não estou a dar. Eu estou a falar de situações. Já nem sequer estávamos a falar do Chega. Só para tu veres como é que tu és. Nem sequer estamos a falar do Chega. Estamos a falar da situação dos bairros sociais e do racismo inerente que existe. Portanto, olha, o Uzi está-te a dar uma resposta perfeita. Que é: fala ao gajo cujo sample size são 4% do RSI. É verdade, bro. Pá, dou, porque eu acho que é necessário dar. Acho que é necessário discutir estas coisas. Acho que é importante. E, por exemplo, eu, apesar de não concordar com as ideias do Chega,
ver uma entrevista do André Ventura dá maso a que eu consiga falar sobre temas que não são falados aqui. Portanto, isto dá-me conteúdo. Pá, dá-me conteúdo. Dá-me conteúdo. Conhecem já André Nesta Ventura? fotografia, o Vão- candidato... Ah, na boa, Gimena, eu já estou habituado a isto, não há stress. Samuco, obrigado pelos 2 meses. Thank you. Bandido. Samuco, obrigado, mano. Obrigado pelos 2 meses. Obrigado. Bandido. Thanks, man. Bandido. Obrigado, Samuco. Obrigadíssimo, man. Sou afro-asiático e os meus pais vieram por causa do ultramar. Eu fui educado para sempre não retaliar. Não vale a pena, porque aqui na Tuga somos a minoria. Deixa-me triste, mano. Deixa-me muito triste. Por exemplo, querem que eu dê um exemplo concreto de uma situação em particular que eu e a Sara assistimos e que nos deixou, pá, extremamente tristes e revoltados. Nós basicamente temos uma mercearia ao pé de casa de uns senhores que eu presumo, pá, que são, pronto, são árabes. Não sei de que país em específico, mas que são árabes, basicamente. E são 5 estrelas, são pessoas 5 estrelas. Cada vez que eu lá vou à procura de alguma coisa, eles vão mesmo completamente fora do caminho deles para me tentar arranjar aquilo que eu preciso. Completamente. E basicamente, pá, houve uma situação em que nós fomos lá à mercearia para comprar uma cena qualquer e entrou uma senhora que por sinal até era africana e começou a mandar vir com eles porque foi lá à procura de uma cena qualquer. Já não lembro o que é que ela queria, mas ia à procura de uma situação qualquer, de uma cena qualquer, e eles não estavam a perceber aquilo que ela queria dizer, porque pá, eles não falam muito bem português, é normal. Eles esforçam-se para falar português, mas eles não falam muito bem português. E percebem mais o inglês do que o português. Pá, e essa senhora virou-se para eles e disse: também não percebem nada do que eu estou para aqui a dizer. Também não percebem português. Isso aqui. E foi-se embora a mandar vir com eles. E pá, eu fiquei do género, mano, foda-se. Em vez de tentar, pá, com calma, explicar aquilo que queria, não, põe só os gritos com eles, como se eles tivessem alguma culpa. Pá, isto eu assisti a esta merda e nós até fizemos questão de dizer aos senhores da loja: pá, olhem, não se preocupem que nem toda a gente aqui é assim. E deixa-me bué triste, meu. Deixa-me só bué triste que estas pessoas tenham que levar com estas merdas. Principalmente pessoas que sejam, pá, boas pessoas, meu. E trabalhadoras e caraças. Pá, custa-me para caralho. Oh, bro, muito democrático. Eu nem sequer estou a fazer nada, estou aqui a falar. Há pessoas que estão aqui a levar ban. Nem sou eu, são os modos que estão a tratar disso. Não merece o quê? Puto, ele está aqui a dizer javardice, puto. E eu já vos disse isto várias vezes. Eu não estou a fazer nada. Não sou eu responsável pelos timeouts e bans que estão a surgir no chat, mas concordo com eles. E sabem porque é que eu concordo com eles? Porque para já essas pessoas esticam-se a dar as opiniões. O Gongas é um deles. Estica-se a dar opiniões. Não as dá de forma respeituosa. E depois, está a ter agora. E mesmo assim não considero que seja respeituosa, mas tudo bem. Mas pá, man, a partir do momento em que tu vais contra aquilo que são as regras deste canal, man, tu vais time out. Isto não é um sítio. Isto não tem que ser um sítio democrático. E não ontem falámos sobre isso. Não tem que ser. Eu não sou jornalista. Isto não é um canal de televisão. Isto é um canal da Twitch. É o meu canal. É o meu espaço. Como tal, aqui discute-se aquilo que eu quero. Ponto final. Pá, se vocês querem falar sobre as vossas coisas e querem argumentar e discutir as vossas ideias, abram o vosso canal e vão para lá, para a live. Aqui não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Isto é o meu espaço. Percebem? Eu não sei porque há muita malta que me vê acusado depois no canal de reacts e não sei o quê. Porque o Chino é imparcial. Nem tem que ser, caralho. Porquê é que eu tenho que ser imparcial? Eu tenho direito às minhas opiniões. Se eu dou a minha opinião sobre uma coisa qualquer, claro que não vou ser imparcial. Claro que vou ser parcial. Se eu tenho as minhas ideias e os meus valores, claro que vou ser parcial. Em concordância com eles. Pá, se vocês não querem ver e se acham que não estão de acordo e não sei o quê, pá, vejam outra merda qualquer. Vocês não são obrigados a ver as minhas coisas. Isso é que é democrático. Não querem ver, vejam outro gajo qualquer. Pá, eu não me chatei com isso. Também não vos quero aqui. Pá, só isso. Hugo, obrigado. Eu não tenho que ser aqui obrigado a receber comentários xenófobos e racistas e a defender esta javardice no meu chat se eu não quiser, mano. Pá, não tenho. Hugo, obrigado pelo Prime. Agradeço, mano. Ser os próximos deputados, mas conhecer melhor André Ventura ainda melhor. E então faço Claro, uma pergunta direta. as pessoas veem isto pela minha opinião. Não. Não sou. Nunca foste? Nunca fui. Eu não sou Então, analista então, político,
Quem é o movimento Sou um gajo que dá opiniões Eu diria- na internet. Lisboa, Porra. arriscar, o Nem padre quer ser. Mário Rui. E depois eu vejo. Ainda vi comentários de malta a dizer: se este gajo alguma vez ingressar na vida política. Mano, mas o que é que. Puto, isso nem sequer foi aquilo que eu me propus a fazer. Nunca. A única coisa que eu quero fazer aqui é dar a minha opinião. É a única coisa. É a única coisa. Ui. Não sei se é ou não. É um dos meus mentores, mas não sei se é da Opus Dei ou não. Portanto, não me vou comprometer. Pode ser certeza de uma coisa, Zé. Que se interessa se ele é da Opus Eu, Dei? quando sou de alguma coisa, assumo. E, portanto, se eu fosse da Opus Dei, eu não tinha medo nenhum em assumir que sou da Opus Dei. Como não sou da maçonaria e como não me revejo neste tipo de organizações. Mas não estou a criticar. Ora, boa noite. Estás, obrigado por 25 Aqui meses. estão 2 anos e 1 mês. Keeper, BTW. Obrigado, meu. Na minha opinião, Ventura é racista. Adeus. Obrigado, Gustavo. Isto passou muito rápido para a maçonaria. Não sei de onde é que isto veio. Depois assumo. Eu já disse muitas vezes que eu não quero ser primeiro-ministro. Deus me livre, malta. Nunca me elejam, que eu não posso. Eu não posso ser primeiro-ministro nunca na vida. Nem primeiro-ministro, nem presidente, nem seja o que for. Porque eu sou extremamente parcial. Opus Dei, eu não tinha medo nenhum em assumir que sou da Opus Dei. Como não sou da maçonaria e como não me revejo neste tipo de organizações, mas não estou a criticá-las. A única organização, só uma organização que eu pertenço de cartão, que é o Benfica. Essa pertenço, sou sócio e pago cotas. Nas outras, Já eu chega, não sou. Inês, calma. Portanto, se me perguntasses, é da Opus Dei, se eu fosse, dizia-te, revejo-me em alguma É uma- coisa da Opus Dei. é uma Mas não secreta. da Opus Dei, mas não pertence à Opus Dei. É basicamente uma organização, tipo, supostamente secreta. Há financiadores que também já se falou muito disso. Quem é que estava a financiar o Chega? O Chega surgiu assim muito rapidamente, em crescimento rápido e visível, digamos assim. Isso é preciso dinheiro. Há financiadores que são da Opus Dei? Não sei, honestamente não sei. Não é relevante para não, o Chega? não é relevante porquê? As pessoas que eram a ideia falsa, quiseram propagar. Também não O vejo Chega como é que estava isso é financiado relevante, por honestamente. interesses quaisquer. O Chega, ainda o mês passado, teve que fazer. Eu fiz um apelo a donativos, porque o partido precisava de dinheiro depois das autárquicas. A ideia de que o Chega estava com dinheiro, que é um partido rico, é falso. É uma calúnia tão grande que é só não saber como é que o partido tem vivido nos últimos tempos. Nós fizemos uma campanha presidencial em que o partido contribuiu para a minha campanha, depois teve que fazer umas autárquicas em completa desigualdade com os outros partidos grandes, porque queríamos ser grandes e conseguimos com as autárquicas, fomos o 4º partido mais votado. Chegámos ao fim das autárquicas sem nada. Estávamos absolutamente quase na ruína. Quando, eu disse isso até, numa brincadeira, disse isso até publicamente. Tivemos que pedir. Nós fizemos pedidos. Há vídeos... Sim, não é secreta, bro. Não é secreta que eu quero dizer, mano. É uma organização antiga, pronto, pá, como a maçonaria, como outras organizações que existem, sei lá. Como a Ordem dos Cavaleiros de Malta, pá, como outras organizações. Pá, são organizações com muitos anos, pá, não sei, não sei dizer o que... Restrita, pronto, restrita é a palavra certa, é isso. Obrigadíssimo. Estou a pedir aos militantes, ajudem-nos. Porque nós não queremos ser financiados por ninguém. Ó Jason, tu não és um silent viewer, mano. Tu estás aqui... Bro, tu criaste uma conta há 11 minutos, mano. Como é que és um silent viewer? Porquê é que queres passar essa narrativa, mano? Isso é tão feio, bro. És um gajo que está a fugir a um ban. Que a Twitch já avisa. A Twitch já avisa quando há gajos aqui a fugir a bans. Tu és um deles. Crias uma conta há 11 minutos. Bro, pá, por favor, meu. De forma obscura, nós queremos tudo transparente. Vai-te esconder, Os militantes têm que ajudar o partido se querem que o partido consiga ter condições. Portanto, o nosso sistema de donativos é tão transparente que a pessoa vai ao portal, deixa lá, recebe... Vem aqui a dizer, ai, sou teu viewer há bué da tempo e deixa-me dizer que me perdeste completamente nesta stream. Conta criada há 11 minutos. Epá, é de bater com a cabeça na parede. Tudo recibo, tudo feito à luz da lei e de forma clara. Se me perguntares quem são todos os que ajudam o Chega, não sei. Honestamente, nem acho que nenhum líder sabe. Agora, o que te posso garantir é isto. Há um escrúpulo. Haja paciência. Mano, se vocês deixam de ver um content creator só por causa de opiniões que ele tem, meu, desculpem-me daquilo que eu vos vou dizer, mas é pá, vocês estão a ser sócios estúpidos, mano. Porque o meu conteúdo nem sequer se foca nisto. Eu dou opiniões aqui de vez em quando à noite. É raro. Isso é 1% do meu conteúdo. Da mesma forma que eu também ouço, por exemplo, o Charlie e o Pinguinzo a dizer merdas com as quais eu não concordo e não é por isso que eu deixo-te ver. Pá. Como já vi o Asmongold a dizer coisas com as quais eu não concordo e também não deixo-te ver. Como qualquer outra pessoa. Olhem, por exemplo, ouvi dizer... Eu gosto do Saque. Gosto do Saque. Acho que o Saque é um bom criador de conteúdo. O Saque uma vez disse em live que achava que a Extense era uma merda e eu não deixei de ver o Saque por causa disso. Pá! Foda-se! É a opinião do Saque. Vou-lhe dizer o quê?
Pá, o gajo acha que Extense é uma merda. Pronto. Não gosta da música do Extense. Pá, está-se bem, mano. Foda-se. Tudo bem. Tens direito à tua opinião. Estamos na boa. Respeito pela lei no Chega. E eu não tenho a certeza que haja isso nos partidos grandes, mas no Chega há. André, vamos agora falar do futuro, já falamos um bocadinho, mas podemos falar. Fica, mas não no deviam, sentido puto. crítico, entre aspas. Há quem diga que o Chega ainda não está preparado para ter um crescimento tão acentuado e que, portanto, vai ter dificuldades em algumas. Mano, eu tive pessoas próximas de mim que me disseram que iam votar no Chega. Sabem o que é que eu fiz? Disse-lhes: está bem, pronto, tudo bem. É que nem tento argumentar com eles. Nem tento, porque eu já sei que se for discutir política com pessoas próximas de mim que queiram votar nisto, eu vou-me acabar por chatear com essa pessoa. Portanto, eu evito, digo: pá, olha, mano, faz o que quiseres, vota. Queres votar? Vota, não chega. Estás à vontade. Eu até evito fazer isso. Aqui estamos num espaço aberto de discussão. Estamos na boa, puto. Estamos tranquilos. Eu não tenho que converter ninguém. Nem sequer é a minha tentativa converter aqui ninguém. Estou só a dar a minha opinião. Vocês colocam-me. Vocês fazem argumentos sobre a contestar aquilo que eu estou a dizer e eu contesto aquilo que vocês dizem. É só isto. É uma troca saudável. Agora, vocês é que sentem que por eu contestar aquilo que vocês dizem, eu acho que tenho razão. E isso nem tanta vez, nem sempre é assim. Nem tem que ser. Eu contesto sempre até descobrir qual é que é a realidade e qual é que é a verdade. Aquilo que eu faço é procurar a verdade. Até pode ser que às vezes vocês tenham razão. Já aconteceu muitas vezes. Matérias, por exemplo, a economia, onde é pouco visível o posicionamento. Pá, imagina, eu não acho que todas as pessoas que votem no Chega sejam racistas, mano. Já disse isto e volto a repetir. Não acho. Não acho. Não é por uma pessoa que votar no Chega que é automaticamente racista. Não é. São pessoas que só se deixam só enganar por populismos parvos. São pessoas que se deixam enganar por populismos parvos ou então que concordam com algumas medidas que o partido propõe. Agora, não são todas automaticamente racistas, puto. Isso não é realidade. Atenção. Não é. Por isso é que eu não consigo chatear-me com um amigo meu que vote no Chega. Pá, se vota no Chega, ele tem lá as razões dele e eu nem quero saber. Da mesma forma que eu também não quero que um amigo meu se chateie comigo porque eu votei na Iniciativa Liberal. Pá. E há pessoas que também me tentam convencer do contrário. Na boa, como há amigos meus que votam no Bloco de Esquerda e eu também não lhes vou chamar a atenção. Apesar de eu também achar que é estúpido. Pronto, é a minha opinião. Eles têm a deles. Também podem achar que é estúpido votar na Iniciativa Liberal. E eu digo: ok, pronto, está-se bem, mano. E avançamos todos muito felizes e contentes. Cada um tem a sua opinião política. Ninguém se chateia. Somos todos amigos no final. Do Chega e noutros dossiês também. É um bocado Vai assim. haver especialistas na bancada de todas as áreas de governação? Essa foi uma das minhas principais preocupações. Foi ter pessoas que, pelo seu percurso profissional, pela sua trajetória, representassem setores da Por exemplo, eu até vos... Olha, querem um exemplo concreto? Eu fui votar com uma amiga minha. Fomos os dois votar. Porque votamos no mesmo sítio. Fomos os dois votar. E ela, enquanto estávamos a caminho da urna, disse-me que ia votar no PS. Sabe o que é que eu disse? Ok. É a tua cena. E ela votou no PS. Pronto. E eu fiquei: ok, está-se bem. Na boa. Apesar de não concordar e de achar que só prejudica o país, disse-lhe: está-se bem, mano. É a tua cena. Pronto. Nem sequer tentei contestar. Disse-lhe só: pronto. Na boa. Eu não faço isso a amigos meus, meu. Nem sequer quero discutir isso com eles. Não quero. Pá, não quero. Pá, as pessoas têm ideias diferentes e têm que ter, meu. Não vale a pena. Dizes, a economia foi uma área que o Chega não tornou tão visível a sua mensagem. É muito difícil quando eu sou uma pessoa que toda a gente sabe que é ligada à justiça e às questões de justiça e praticamente a parte mediática da mensagem era sempre questões de justiça. Tínhamos outras, mas não passavam tanto. Mas pode parecer que o Chega não tem ideias sobre Mas economia. tem, e muitas, só que não passavam. Foi. E também não passavam, não estou a criticar. Nós tínhamos um deputado e, portanto, não podíamos exigir o mesmo tempo de antena que têm os outros partidos grandes. Agora será diferente. Vocês dizem com cada estupidez. As trajetórias das pessoas que temos no Parlamento vão desde empresários a pessoas ligadas a várias áreas da sociedade civil que agora vão falar diretamente para esses universos. Nós, em vez de ser o André Ventura a falar das dificuldades que os empresários sentem e que conhece porque contacta com eles e fala com eles, vamos ter alguém que conhece o universo a falar sobre isso. Certo, mas a verdade é que eu próprio, que sou jornalista, Mas isso, atenção, o Choi está aqui a tocar num ponto muito importante e que muitas vezes eu por acaso não converso quando estamos a falar de racismos e afins. A mim faz-me uma impressão do caralho aquelas pessoas que dizem que não existe racismo reverso. E existe racismo reverso. Aliás, racismo existe de todas as etnias umas para outras. Ok?
E se não existir racismo reverso, é uma parvoíce autêntica. É uma grande parvoíce. Ok? É uma estupidez. É uma estupidez. Pá, é uma parvoíce. Há muita malta que gosta de usar essa cena. Não existe racismo reverso, não existe não sei o quê. Claro que existe. Claro que existe. Sim, existe racismo. Ponto. Está bem, Genoveva. Estamos aqui a dar... Pronto. Tu percebeste o que eu quis dizer? Eu não sei bem qual é a posição do Chega, por exemplo. Tu és liberal, digamos assim. Na economia, Conservador. diria que sim. Diria que na economia liberal. Sim, racismo é racismo. Pronto, ok, certo. Mas é o termo que eles utilizam, percebem? Tem que chamar as coisas assim que é para vocês entenderem de que é que eu estou a Temos várias falar. propostas próximas, onde nós, em termos económicos, temos uma ideia Claro que existe. de que o Estado deve estar o menos possível na economia. Não tão radical como a da iniciativa liberal, porque sei o país em que vivo. E, portanto, não podemos simplesmente dizer em algumas áreas do país os privados que resolvam. Porque às vezes não há privados. E às vezes não há dinâmica de mercado. A iniciativa liberal vê o país como se estivéssemos ali no Chiado. Só que o país não é todo o Chiado. Há um país para além disso. Há um país para lá do Príncipe Real. Portanto, a ideia de que podemos deixar tudo ao mercado... Gostei desta é uma afirmação. ideia que prejudica o país. Nós somos liberais, mas vai até um certo sentido. E nisso até nos aproximamos mais do PSD do que propriamente numa lógica absolutamente liberal. Mas há É pontos para além comuns do com a iniciativa Chiado. liberal. Por exemplo, a redução dos escalões do IRS é também uma das propostas nossas. Tendencialmente a ir só para um, mas a admitir primeiro, por exemplo, 3 escalões. Dir-me-ão, bom, isso prejudica pessoas que ganham menos. Não, se tivermos um sistema, e aí é que a iniciativa liberal falha, se tivermos um sistema de isenções até um determinado valor, por exemplo, até 900 euros, conseguimos que os mais pobres... Mas eles têm sistema de isenção. A iniciativa liberal não tem um sistema de isenção? Tem. Até um certo valor. Na flat tax deles, propõe exatamente o mesmo. Claro que tem. Até 800. Porquê que ele está a dizer que não tem? Pessoas que ganham menos. Não, se tivermos um sistema, e aí é que a iniciativa liberal falha, se tivermos um sistema de isenções até um determinado valor, por exemplo, até 900 euros, conseguimos que os mais pobres continuem a não pagar, ou que não pagam, na verdade, mas que os outros não sejam sufocados em impostos como acontece hoje em dia. Mas isso eles têm essa proposta. Se calhar o valor não é tão alto como 900 euros. Mas é que nem sequer... Como é que se sustenta um país com uma isenção de impostos até 900 euros? Mano, é que isso é para rir. É que a maior parte das pessoas ganha 900 euros. Se não houvesse impostos... Mano, meio Portugal. Íamos completamente à bancarrota. Pá, a proposta daí ela até me parece extremamente honesta. Que é, pá, até 650 estão isentos. Certo? Pá, agora... Eu nem sei se é só até 650. Dá-me ideia que até mais. Acho que é até 800 até. Mas pronto, vamos expor. Agora 900... Não, aliás, acho que é para aí até 650, sim. 750. É por aí. É um valor desses. Mas 900 é que não é de certeza. 900 tipo... Man, 900... É que isentavas de impostos metade de Portugal. Quer dizer, porque hoje, em Portugal, rapidamente se leva quase metade do salário em impostos. Se juntarmos isto aos impostos indiretos, 70% vai embora. Para quê? Para andarmos depois a sustentar tudo aquilo que não quer fazer nada. Isto é o que nós sentimos. Portanto, se eu dizer, porquê é que usei essa linguagem? Porque isto é a linguagem das pessoas, é aquilo que as pessoas sentem. Portanto, nós vamos começar a falar também para essas pessoas, para os empresários que sentiram a gestão errónea do PS em matéria da pandemia, para os... Olha, é para os pensionistas. Nós defendemos uma pensão mínima, eu discuti isso aqui contigo, é uma proposta absolutamente inovadora, que vamos apresentar com números na Assembleia da República. Uma pensão mínima. Agora gostava de colocar uma questão à André Ventura, que é, como é que é possível apresentar esta pensão mínima com uma população que está provada que é envelhecida e com os jovens todos a sair do país? Quem é que vai sustentar esta pensão mínima? Gostava de tentar perceber. Quem é que sustenta isto? Pá, isto parece um país de loucos, meu. Isto também parece que não vive no mesmo país que eu. Porque agora podemos levá-la à Assembleia da República. E não é só dizer... Pessoalmente, parece que aí pode-se sentir uma contradição entre o rendimento social de inserção e uma... Porque o rendimento é para quem não trabalha. Mas os outros que recebem pensões baixas também podem ser acusados de não ter pago impostos. Mas é diferente quem não contribuiu e quem não trabalhou. É muito diferente. Porque há pessoas de uma geração acima da nossa que trabalhavam, alguns de dia e noite, como aconteceu na agricultura e no comércio, e o sistema contributivo não era o que é hoje. As pessoas não pagavam. Hoje, eu conheci no país todo, eu andei ao lado deles, reconheci pessoas que ganham 100 euros e 200 por mês. Pessoas que trabalharam uma vida toda, isto não é digno. Mas isso foi aquilo que lhe apresentaram. Eu não sei se o André Ventura se lembra, mas por acaso houve uma deputada
que lhe apresentou este argumento quando ele estava a falar das pessoas que viviam de subsídios. E apresentaram-lhe exatamente este argumento, que é: havia determinadas senhoras, até uma certa altura do campeonato, que nunca declararam na vida e que nem sequer trabalharam na vida, porque viviam sobre aquela ideologia do patriarcado, que é: a mulher fica em casa a trabalhar, a cuidar dos filhos, enquanto o marido vai para a empresa ou para onde for trabalhar. Como é que... Ou seja, essas pessoas não têm direito a receber? Agora, de repente, o Ventura já diz que essas pessoas não descontavam e que já interessam. De dia e noite, como aconteceu na agricultura, de uma geração acima da nossa, que trabalhavam, alguns de dia e noite, como aconteceu na agricultura e no comércio, e o sistema contributivo não era o que é hoje. Agora já Hoje, estão a ver. No país todo, eu andei lá. Eu tenho esse vídeo, eu hei de o procurar. Eu tenho esse vídeo dessa intervenção, em que ele diz claramente que há pessoas que não merecem receber. Reconhecer pessoas a ganhar 100 euros e 200 por mês. Pessoas que trabalharam uma vida toda, isto não é digno. Eu dei-te este exemplo, acho eu. Um dos bombeiros de Pedrógão estava a ganhar 290 euros por mês. Outra vez esta Mas que cena. país é este? Em que depois o Armando Vara está a receber 2.000 euros por mês. O que é isto? E depois dizem, populismo. Temos Não que é fechar populismo, a temos nossa que entrevista. resolver Vamos isto. fazer uma última pergunta, até porque já passamos o tempo previsto para esta entrevista. Vamos ter 4 anos de legislatura, suponho que estável, e, portanto, vai ser cumprida até ao fim. Qual é o objetivo daqui a 4 anos? Eu sei que é longe. Não mas, tem, porque isto já foi... Esta cena do bombeiro já foi a polígrafo e tudo, meu. também ouvimos o Chega a dizer que quer ser a segunda força política, quer ser a direita. O objetivo é... Barba, mas o custa, Chega puto, estás a para daqui perceber. a 4 anos. Portanto, ao longo desta legislatura, que como diz Porque para fazeres essa mudança no caminho, para entrares no caminho certo, tens que reconhecer que estiveste errado. Percebes? já até ao fim, em princípio, uma maioria absoluta, nós o que queremos evitar é o que aconteceu com José Sócrates. Vamos ser a fiscalia. Sim, não estão a sair todos os jovens do país. Isso não é real. Óbvio que temos pessoal que vai para fora. Recebem uma proposta melhor e vão. Estão no seu direito. O número de pessoas que vai para fora é astronomicamente superior de pessoas sem nenhuma formação. Os formados vão numa escola muito reduzida. Bem, claro que imagina, em comparação à percentagem de jovens que sai e que fica, claro que é muito mais reduzida a que sai, não é? Mas na mesma, é gravíssimo na mesma, visto que não temos assim uma natalidade tão gigante quanto isso. Percebes? A comparação que devia ser feita é a comparação entre jovens ou pessoas na idade na idade habilitada a trabalhar e pessoas reformadas e pessoas que já não têm idade para trabalhar. Essa é que devia ser a comparação feita. E se está a crescer ou a decrescer. Fiscalização permanente, o escrutínio permanente ao governo. Esse é um primeiro objetivo. O segundo, Em 2020. não sou de meio- Olha que excelente ano. Olha que excelente ano para ver a imigração, bro. 2020. É um ano perfeito, hein? Esse. Bom. É grande exemplo, puto. Hein? Excelente ano para verificar. Excelente ano para verificar se a imigração foi alta ou baixa. Hein? 2020. Grande ano, pá. Que excelente exemplo. Valha-me, Nossa Senhora, puto. As palavras, e é esse o nosso Oh, malta. objetivo. Queremos Também, que quer o dizer, vamos ter que ser sérios, não é? Da oposição, se conseguimos em 2 anos e meio tornar-nos na terceira força política, estou convicto que em mais 4 conseguiremos ser o principal partido da oposição do Partido Socialista. André Ventura, obrigado por teres vindo aqui à CNTV, ao estúdio da CNTV. Boa noite. Pronto, está bem. É pá, olha. Pelo menos está a corrigir o discurso. Já não é mau. Menos mal. Pois eu gosto é destes gajos. Vem aqui. Força, chega! Olha, contra tudo e contra todos, André! Isto são os gajos que eu tenho no meu vídeo, meu. É ainda eu garanto-vos a vocês, eu se publicar um vídeo qualquer que tenha uma mínima referência a André Ventura, eu tenho lá um monte de calhaus que são sempre os mesmos a comentar a mesma merda. Sempre. Em todos os vídeos. Pá, eu já não os consigo. Tenho que os controlar. Senão aquilo fica tudo deles. Parece que é uma seita, mano. É uma seita autêntica. Eles devem ter grupos de Facebook onde mandam os vídeos para toda a gente ir lá dizer merda. Tipo, os gajos devem mesmo. É uma coisa inacreditável, puto. É espetacular. É fantástico. Só porque não gostas não precisas te irritar. Mas quem é que está irritado? Eu não estou irritado. Estou fixe. Estou irritado, eu. Se estivesse aqui irritado, tu é que nunca me viste irritado. Ó Tafarel.
Se tivesses cá hoje à tarde, devias-me irritado. Agora, por acaso, até estou bastante tranquilo. A malta houve um gajo a falar de forma um bocadinho mais assertiva, ou um bocadinho mais efusiva, e acham logo que estão irritados. Não estão, eu não estou irritado, isto é só a minha maneira de falar. Qualquer pessoa vê isso, é só preciso verem um vídeo ou outro. É só a minha maneira de ser. É sempre assim.